Ok, vamos desvendar isso. Imagina se um presidente recém-eleito decidisse, assim do nada, invadir todo o sistema de arquivos públicos. Uhum. E, apagar o nome do antecessor dele de absolutamente todos os documentos. De placas de inauguração até certidões de nascimento. Só para colocar o próprio nome por cima. Seria um caos, né? Total. Parece até um roteiro de ficção distópica, um negócio meio Orwell. Mas olha que loucura, foi exatamente isso que o faraó Ramsés II fazia no Egito Antigo. Pois é. Ele mandava artesãos rasparem obeliscos gigantescos para roubar o crédito por obras arquitetônicas e conquistas militares dos governantes que vieram antes dele. Exato. Era basicamente o uso de uma edição maliciosa de imagem, sabe? Um Photoshop em pedra, lá na antiguidade. Sim, é uma imagem perfeita. E acho que isso destrói imediatamente aquela ilusão que, muita gente carrega de que o passado é um lugar pacífico, né? Com certeza. Existe uma tendência enorme de a gente olhar para a história como se fosse um museu super tranquilo, onde os fatos estão lá descansando em paz dentro daquelas vitrines blindadas. Aham. Mas a realidade, a dura realidade, é que a história é um campo de batalha incrivelmente caótico. É muito vivo, muito hostil. É um território em disputa constante. Sempre. Porque governantes autoritários nunca se contentaram em controlar apenas o presente, sabe? Insatisfeitos em, torturar opositores políticos hoje, eles tentam torturar a própria história. Nossa, torturar a história. Isso. Forçando a história a confessar exatamente aquilo que eles querem ouvir. Porque, no fundo, governos antidemocráticos têm um pavor absoluto da verdade documentada. E o que é fascinante, e eu diria até assustador, é que torturar a história não é uma exclusividade de um lado político ou de uma ideologia única, né? De jeito nenhum. A manipulação de fatos é uma tática central para a consolidação de poder em qualquer extremo. E é importante deixar claro para quem está escutando a gente que nessa imersão de hoje a gente não vai tomar partido político. Exatamente, não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é unicamente relatar as ideias do nosso material de base, que é o livro Novos Combates pela História, um livro fantástico organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Bassanese Pinsky, publicado pela editora Contexto. Um material riquíssimo, aliás. Demais. E o material aponta criticamente para manipulações que foram cometidas com a mesma ferocidade tanto por regimes fascistas, lá na extrema-direita, quanto por ditaduras stalinistas na extrema-esquerda. Uhum. A mentira estrutural atende aos dois lados. Pois é. Então, a missão da nossa imersão de hoje é justamente descer as trincheiras dessa guerra pela verdade. A gente quer investigar os mecanismos de como a desinformação histórica opera. E ajudar a separar as coisas, né? Exato. Separar o que é uma atualização legítima e científica do passado, que os autores chamam de bom revisionismo, daquilo que é, mera manipulação política ou negacionismo puro e simples. É fundamental. E, para entender esse cenário atual de desinformação que a gente vive, o primeiro passo é reconhecer que a mentira política tem um pedigree histórico, surpreendentemente longo. Não começou ontem no Twitter. Não mesmo. A disseminação de fake news e esse pânico moral que a gente vê hoje parecem invenções recentes do Vale do Silício, mas não são. Uhum. Essa linhagem do engano atravessa a antiguidade, passa por Roma Antiga, chega aos famosos canards franceses. Ah, os canards. Isso. Aqueles panfletos impressos sensacionalistas do século XVII que eram feitos basicamente para chocar as pessoas e vender boatos na rua. A manchete caça-clique da época. Exatamente. E aí isso se consolida na imprensa marrom americana. E olha, aqui mesmo no Brasil a gente teve fraudes gigantescas. Como o Plano Cohen, né? Perfeito. O Plano Cohen, na década de 30, foi um documento inteiramente forjado sobre uma suposta tomada de poder comunista no Brasil. Uma ameaça que nem existia daquela forma. Não, foi totalmente inventado e serviu perfeitamente de pretexto para radicalizações e para o fechamento do regime na era Vargas. Caramba! Quer dizer, a mentira sempre esteve profundamente entrelaçada com as instituições de poder. Sempre. E voltando àquele exemplo do Egito Antigo que a gente falou no começo, a fraude lá envolvia até a vida após a morte. Essa parte é surreal. É bizarro.
O famoso Livro dos Mortos, que teoricamente deveria ser um guia espiritual super sagrado, Aham. na prática, ele instruiu os egípcios a mentirem descaradamente para os deuses no além. Sério? É quase cômico. Para a pessoa conseguir um espaço privilegiado e provar que teve uma vida íntegra, o manual ensinava o indivíduo a repetir 3 vezes a frase "sou puro". E no meio de um choro encenado, né? Exato, um chorro copioso. Ou seja, a mentira estava tão institucionalizada que se tornou tipo um código de trapaça metafísico. Um cheat code pro paraíso. Total, um código aceito por toda a sociedade. Mas me diz uma coisa, se mentir é algo tão antigo na humanidade, por que o livro trata a era moderna como uma ameaça sem precedentes? Essa é a grande questão. Porque a psicologia humana por trás da aceitação dessas mentiras é assustadora, sabe? As pessoas aceitam mentiras que confirmam os preconceitos que elas já têm. O famoso viés de confirmação. Exato. E é isso que explica o poder destrutivo de falsificações monumentais da história, como os protocolos dos sábios de Sião. Nossa, esse é um exemplo pesado. Muito pesado. Esse documento foi forjado lá no final do século XIX, a mando dos czares russos. Por quê? Pensa bem, os czares precisavam desesperadamente desviar a atenção da população. Da própria incompetência deles, certo? Isso, de uma corrupção colossal e da incompetência que sustentavam o governo mais atrasado da Europa na época. Então o que eles fizeram? Criaram o bode expiatório perfeito. Eles inventaram um complô. Inventaram um complô mundial, liderado por uma minoria judaica que era completamente inofensiva. E a mentira documental ofereceu uma resposta simples e totalmente falsa para problemas estruturais muito complexos da Rússia. E justificou perseguições ferozes, né? Terríveis. E aí a gente chega na sua pergunta sobre a Era Moderna. Se o Ramsés precisava de artesãos para raspar pedras durante meses a fio, Sim. e os czares russos precisavam de agentes infiltrados forjando livros inteiros, a assustadora diferença de hoje é a industrialização. A escala do negócio. A escala, a velocidade vertiginosa e essa organização estruturada do negacionismo. Não estamos mais lidando só com o tempo lento de um boato que cruzava o oceano num navio. Pois é. Hoje a desinformação chega na palma da mão em 5 segundos. Exato. E o que o material de origem aponta, e que eu acho fascinante, é que o vetor principal dessa mentira hoje não é necessariamente um ditador num palanque gritando pras massas. É um vetor bem mais próximo, né? É aquela figura pacífica do cotidiano. É a tia boazinha, A né? tia boazinha e pacífica do grupo de mensagens da família. Ela mesma. O perigo moderno reside exatamente aí. Essa pessoa ingênua, super cordial, que parece estar totalmente distante de qualquer extremismo político. Mas que encaminha tudo. Encaminha atrocidades e mentiras históricas o dia inteiro. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque a gente confia nela. Perfeito. Porque a mensagem chega através de uma relação de afeto. Quando alguém recebe no grupo da família uma mensagem alegando que personagens bíblicos, tipo o Matusalém, que ele viveu quase 1000 anos porque, aspas, não tomava vacinas, Nossa, sim, o nível do absurdo. o absurdo da afirmação é camuflado pelo vínculo pessoal. É a exploração tática da ingenuidade das massas. Usada como combustível para agendas políticas muito bem calculadas, né? Agendas que atacam diretamente a ciência. A ciência e as próprias bases democráticas. E, poxa, já que essa desinformação assumiu proporções tão industriais e literalmente invadiu a sala de estar das pessoas, o lugar onde esse choque de realidade se torna mais violento é inevitavelmente a educação básica. A escola? Sem dúvida. A sala de aula se transformou na linha de frente dessa guerra hoje em dia. Os professores de história são rotineiramente encurralados. E olha, não estamos falando de debates construtivos sobre fontes primárias de pesquisa, tá? Quem dera fosse isso. Pois é. Estamos falando de profissionais formados enfrentando alunos de 13 ou 14 anos. Ou pior, pais indignados lá na sala da coordenação. Munidos de WhatsApp? Munidos de teorias da conspiração empacotadas naqueles vídeos super sensacionalistas de 5 minutos no YouTube. A assimetria de energia nisso é brutal. É desleal, né? Muito. O educador passa anos estudando na universidade, aí ele prepara uma aula inteira super cuidadosa sobre um processo histórico documentado.
Com fontes, com método. Exato. E a resposta que ele recebe do aluno é um clipe acelerado jurando revelar a verdade oculta que o sistema não quer que você saiba. É o fim do mundo? E isso instaurou nas escolas, de forma muito forte, o reinado de uma falácia terrível. A falácia do eu tenho direito à minha opinião. Essa dói de ouvir quando o assunto é fato. Dói muito. E é preciso traçar um limite epistemológico muito claro aqui, que os autores do livro defendem com unhas e dentes. A história não é uma enquete de popularidade. Não é votação de reality show. Não é. Fatos comprovados não estão sujeitos a achismos, assim como ninguém tem o direito de ter uma, entre aspas, opinião sobre a existência da lei da gravidade. Pulo do prédio testa sua opinião. Né? Da mesma forma, ninguém tem o direito de opinar se o massacre dos armênios aconteceu ou se o Holocausto foi real. Não é opinião. E essa relativização ganha contornos tão absurdos que atinge até aquelas teorias pseudocientíficas amplamente consumidas no entretenimento. Os famosos deuses astronautas. Isso. A ideia de que alienígenas teriam construído as pirâmides do Egito ou as linhas de Nazca. Que passa no canal a cabo o dia todo. Exato. À primeira vista, para quem está em casa, parece inofensivo. É só uma ficção científica divertida, né? Qual o problema? O problema é imenso. Pois é. No fundo, isso promove um apagamento histórico super cruel. Porque quando se atribui a construção dessas maravilhas do mundo antigo aos extraterrestres... Isso se apaga ao mérito humano. Você apaga a história milenar de engenhosidade, claro, mas principalmente você apaga a exploração, o suor e o sangue de milhares de camponeses humanos, de verdade, que morreram erguendo aquelas estruturas. Exatamente, porque é muito mais confortável para o público moderno acreditar, sei lá, em marcianos benevolentes com lasers potentes, do que confrontar a realidade bruta do custo social. É mais fácil do que encarar a escravidão e a exploração humana que ergueu as bases da nossa civilização, né? O negacionismo muitas vezes funciona como um analgésico moral para as pessoas. Cara, analgésico moral, isso é muito forte. Mas olha só, fazendo o papel de advogado do diabo por um momentinho aqui. Claro, manda. Se a essência da pesquisa histórica trata de analisar contextos, e a gente sempre ouve aquela frase de que a história tem múltiplas narrativas, não é compreensível que um aluno, sei lá, sinta que a interpretação dele também é válida? É uma ótima pergunta. Como é que a gente traça a linha ali no método da coisa entre uma interpretação livre dos fatos, que é saudável, e o negacionismo perigoso? A barreira é a própria evidência empírica, sabe? O limite entre a interpretação legítima e o delírio conspiratório fica muito claro quando a gente olha para a mecânica da pesquisa histórica. Para o dia a dia do historiador. Isso. O que a gente chama de bom revisionismo, que na verdade é a evolução natural e necessária de qualquer ciência, ele utiliza novas fontes, documentos que foram recém-descobertos, novas abordagens teóricas, e ele usa isso para debater como ou por que um evento histórico aconteceu. Entendi. O negacionismo, por outro lado, é diferente. É a recusa metódica, quase cega, em admitir que o evento que está exaustivamente comprovado sequer existiu. Em outras palavras, discutir quais foram as pressões econômicas específicas que engatilharam uma guerra, por exemplo. Esse é o trabalho fundamental da história. Exatamente, esse é o debate acadêmico válido. Mas afirmar categoricamente que, sei lá, os campos de concentração não existiram simplesmente porque essa realidade incomoda a sua ideologia atual, aí não é debate, é delírio negacionista puro. É puro negacionismo. E é por isso que a defesa do ensino de história precisa ser tão inflexível nas escolas. Sem dúvida. Compreender a trajetória humana é, assim, a nossa única ferramenta consistente para evitar a repetição de tragédias sistêmicas. Em última análise, o que a história ensina para a sociedade não são datas comemorativas. Não é decorar o dia do descobrimento. Não! Ela ensina a distinção vital entre a cultura, que nos torna seres civilizados, e a barbárie. Muito bom. Porque um público que não compreende as engrenagens reais do passado fica completamente à mercê da manipulação, fica incapaz de identificar os sinais do fascismo, os sinais do racismo estrutural ou do autoritarismo, quando essas forças começam a ganhar tração no presente. É vacina contra autoritarismo. E isso nos puxa para um dilema fascinante do livro. Qual?
Tendo estabelecido que fatos não são essas opiniões voláteis de WhatsApp, como o profissional, o historiador que estuda o passado, lida com a sua própria humanidade? Ah, o paradoxo do historiador. Porque pensa bem, o historiador acorda hoje, ele paga os boletos dele hoje, ele consome as notícias de hoje no celular. Sim, ele é uma pessoa do século XXI. Mas o trabalho dele é analisar pessoas que morreram há 5 séculos. Como ele consegue atingir a verdade sem se deixar contaminar pelas paixões e pelas políticas do seu próprio tempo? Esse é um dos pontos mais brilhantes que o livro levanta. Os pesquisadores vivem um estado de duplo compromisso perpétuo. Duplo compromisso. Isso. De um lado, você tem um compromisso irrevogável com o passado, que funciona como ponto de chegada da pesquisa. Esse passado tem peso, tem textura, tem documentos de arquivo. Não dá para inventar. Não pode ser omitido nem maquiado. Mas, do outro lado, o ponto de partida da pesquisa é inevitavelmente o presente. O estudioso formula as perguntas dele baseado nas angústias da sociedade contemporânea que ele vive. A gente pergunta para o passado o que está incomodando no presente. Exatamente. E o grande perigo que surge dessa tensão entre passado e presente é o pecado mortal da pesquisa histórica. O anacronismo. O anacronismo, que é basicamente você sequestrar alguém do passado e obrigar essa pessoa a vestir as roupas e as ideologias de hoje. Nossa, o livro traz um exemplo extremo disso, não é? Da Alemanha nazista. Traz. É o exemplo mais extremo e violento de anacronismo possível. Ao inventarem do zero aquele conceito pseudocientífico da raça ariana, os nazistas simplesmente reescreveram e moldaram séculos de passado germânico. Distorceram tudo. Tudo, para justificar uma alegada superioridade genética no presente. E o delírio anacrônico chegou a tal ponto de ignorância que eles concluíram de forma institucional que qualquer cidadão aceito nos padrões nazistas seria intelectualmente superior ao Albert Einstein. Sendo que o Einstein é tipo o Einstein. Sim, mas eles afirmavam isso unicamente porque o Einstein era judeu. Ou seja, eles forçaram o passado inteiro a aplaudir e validar o assassinato sistemático que eles promoviam no presente. Isso é a destruição da história. Mas existem armadilhas de anacronismo que são bem mais sutis, né? E às vezes até bem intencionadas, nas quais a nossa sociedade cai direto hoje em dia. Cai demais. Pensa, por exemplo, em como a gente costuma projetar ideologias contemporâneas em pessoas que foram escravizadas lá no século XVIII. Nós, hoje, abominamos a escravidão e admiramos profundamente a resistência daquelas pessoas. Mas atribuir a um indivíduo escravizado de séculos atrás um vocabulário moderno, tipo dizer que ele tinha uma consciência de classe revolucionária. Usar termos do marxismo moderno neles. Isso! Fazer isso é um profundo desrespeito à realidade concreta e dolorosa daquela pessoa. Porque a urgência dela era outra. Totalmente outra. Na grande maioria das vezes, o objetivo prático ali não era derrubar o capitalismo mercantil. Era conseguir a liberdade física imediata, era conseguir cultivar sua própria terra, proteger sua família do açoite. Sobrevivência básica, né? Sim, então transformar essas pessoas em avatares brilhantes das nossas lutas políticas atuais é acabar apagando as lutas reais que eles tiveram que travar. E para a gente visualizar como o historiador contorna esse paradoxo de lidar com fatos imutáveis versus essas perguntas que mudam com o tempo, o material apresenta uma ilustração conceitual maravilhosa, a metáfora do elefante. Ah, eu adoro essa metáfora. Para quem está nos ouvindo, tenta imaginar que um grande evento histórico. Digamos, a Idade Média. Imagina que a Idade Média é um elefante de carne e osso parado no centro de um grande salão. O elefante representa os fatos concretos. Ele tem um volume biológico, ele tem uma tromba, tem um rabo. Ele não muda sua natureza. Os fatos são inalteráveis. O elefante está ali. Sim. No entanto, tudo depende de onde o observador, no caso o historiador, está posicionado dentro dessa sala, não é? Exatamente. E, historicamente, a posição desses observadores mudou muito. Se a gente pegar o século XIX, os pesquisadores daquela época olhavam para esse elefante medieval e prestavam atenção exclusivamente naquilo que as preocupações políticas do século XIX mandavam olhar. Que eram os grandes líderes, né? Isso.
Eles olhavam para os grandes reis, para os senhores feudais fortificando castelos, para as guerras dinásticas e para a hierarquia da Igreja Católica. Eles só viam o rabo e as pernas grossas do elefante. Perfeito. O foco era totalmente institucional. Mas aí a sociedade avançou, certo? Avançou muito. Impulsionadas pelas lutas por direitos civis e principalmente pelo movimento feminista contemporâneo, as historiadoras de hoje simplesmente caminharam para o outro lado do salão. Exato. Elas agora olham para a cabeça do mesmo elefante medieval. Elas não mudaram de animal. E o que elas encontram lá na frente do elefante? As mulheres reais do período. Elas começam a investigar arquivos empoeirados da Inquisição e descobrem que aquelas figuras aterrorizantes que foram tratadas por séculos como bruxas não tinham absolutamente nada de sobrenatural. Eram mulheres comuns, eram trabalhadoras rurais, curandeiras. Que detinham conhecimento, né? Muito conhecimento empírico sobre ervas, sobre partos, tratamentos locais. E elas foram sistematicamente perseguidas e queimadas vivas. Por quê? Para tirar o poder delas. Porque a instituição clerical precisava manter o monopólio absoluto do poder, do conhecimento do contato com o divino. Claro, porque se uma camponesa analfabeta conseguia curar a febre de uma criança lá numa vila isolada usando só um chá que ela fez, ela representava uma ameaça enorme. Ela era uma ameaça descentralizadora à autoridade da igreja. sensacional. E o mais importante dessa metáfora é: os fatos do passado, os tribunais da Inquisição, as fogueiras, os registros de execução, nada disso foi inventado ou alterado hoje pelas historiadoras. A evidência física sempre esteve lá. O elefante não mudou. Não mudou. O que mudou foi a pergunta que a sensibilidade moderna nos permitiu fazer aos documentos antigos. Cara, é como se o trabalho do historiador fosse idêntico ao de um diretor de cinema, mudando a posição da câmera num set de gravação que já tá todo construído e finalizado, sabe? Uma ótima analogia. O cenário é exatamente o mesmo. Os atores secundários estão lá no fundo fazendo as mesmas ações, mas se a câmera antes só enquadrava o rosto do rei sentado no trono, e agora o diretor decide colocar um foco super fechado nas mãos calejadas do servo que está espanando os degraus do palácio. O filme inteiro se transforma. Ganha uma profundidade social, dramática, absurda, sem que a realidade filmada tenha sofrido qualquer tipo de falsificação. Exatamente isso. E o que impede esse diretor de cinema de transformar o filme num espetáculo irreal, numa ficção maluca, é justamente a âncora da metodologia documental. O método segura a onda. Segura. Porque a objetividade absoluta, aquela ilusão de que a gente pode reconstituir o passado exatamente como ele foi em todos os seus microdetalhes, isso é tido hoje na academia como um horizonte inatingível. Impossível reviver o passado em 4K. Impossível. Mas a fundamentação empírica, o confronto de fontes primárias e o rigoroso debate entre os pesquisadores, tudo isso funciona como os limites físicos desse estúdio de gravação. Entendi. O diretor pode mover a câmera para qualquer ângulo imaginável, né? Sim. Ele ilumina o servo, ilumina a rainha que estava escondida, o camponês. Sim. Mas o método proíbe que ele insira elementos que não estavam lá originalmente. O rigor é o escudo que impede que o negacionismo se disfarce de, sei lá, revisão criativa. Então, pegando esse gancho da câmera, se a gente pode e deve mover essa lente para explorar cada centímetro do nosso gigantesco elefante histórico, para onde o campo da pesquisa está apontando essas lentes hoje em dia de forma mais incisiva? A resposta para isso é uma revolução focada em corrigir omissões históricas que são francamente gritantes. Hoje a gente vê uma urgência acadêmica e social também em dar protagonismo a atores que foram reduzidos a figurantes mudos na narrativa clássica. Que é a população negra, os múltiplos povos indígenas e, como já falamos, as mulheres. Exato. E é bom reforçar, isso não tem nada a ver com invenção ideológica ou com preencher o passado com ficção compensatória, sabe? É literalmente iluminar aquilo que os preconceitos estruturais deliberadamente mantiveram nas sombras por milênios. Tirar a galera do fundo do cenário. E tem uma coisa que o material aponta que me pegou de surpresa. Essa expansão de foco não é apenas sobre gênero e classe. Ela é profundamente geográfica também. Sim, a quebra do eurocentrismo. Isso. Isso é algo que choca quando a gente para pensar. O livro aborda o esforço maciço que está rolando hoje para ensinar o conceito da Grande Ásia. O capítulo do Alex Degan sobre isso é essencial. É revelador.
porque durante séculos e até hoje em muitas escolas no Brasil, o currículo de história é ensinado como se o eixo do comércio no Oceano Atlântico e a Península Europeia fossem, sei lá, o alfa e o ômega de toda a experiência humana. Total. A Ásia só aparece na aula quando os portugueses vão até lá comprar pimenta e especiarias e depois o continente desaparece misteriosamente como se entrasse em hibernação. Como se estivesse congelado no tempo. O que, olhando friamente para a demografia mundial hoje e do passado, é quase cômico de tão absurdo. Completamente. Cerca de 60% de toda a população do planeta vive na Ásia. E não é um apêndice econômico ou um lugar vazio. 3 das 5 maiores e mais complexas economias mundiais de hoje, China, Japão e Índia, estão situadas lá. E com civilizações milenares e contínuas, né? Exato. Então, continuar ensinando que o mundo girou e gira exclusivamente em torno do Ocidente Atlântico é permanecer estagnado com a mentalidade do século XIX. Fica parecendo uma versão muito pequena do mundo. Usando uma analogia de videogame para quem joga aí, é como você comprar um jogo de exploração de mundo aberto, com um mapa colossal, continentes inteiros cheios de missões ricas, sabe? Mas você teima em passar 100 horas jogando apenas dentro da primeira vilazinha inicial onde o seu personagem nasceu, acreditando que aquela vila minúscula é o universo completo. Excelente analogia. E, olha, isso responde diretamente a muitas críticas infundadas que a gente vê no debate público. Ah, o pessoal reclama, né? Reclama demais. Quando os especialistas lutam por currículos escolares que englobem a história do continente africano em toda a sua complexidade, ou a expansão comercial da Grande Ásia, as vozes mais reacionárias costumam taxar isso de modismo ideológico. Falam que é lacração. Exatamente, usam esses termos. Mas o argumento real da historiografia aqui não é simplesmente moral, é da mais pura precisão científica. Claro, é fazer a ciência direito. Sim. Se a maior parte das transações comerciais, culturais e bélicas de toda a experiência humana acontece fora do eixo europeu e você ignora isso, a sua história está cientificamente furada. Ela fornece um diagnóstico raso e incompleto da humanidade. Ela reprova no próprio método, né? E é muito legal ver que a disciplina de história não está apenas ajustando as lentes das câmeras narrativas. Ela também está forjando novas armas tecnológicas para atuar naquele fronte de batalha das escolas e redes sociais que a gente mencionou no início. Contra-atacando no terreno do adversário. Exato. Em vez de recuar chorando diante da avalanche de correntes difamatórias do WhatsApp, a divulgação científica está partindo para cima. O capítulo do Iclis Rodrigues mostra como podcasts de imersão histórica, canais estruturados no YouTube e as redes sociais se tornaram ferramentas formidáveis. É a única saída realista. Porque, sério, a grande constatação é que de nada serve à sociedade que o meio acadêmico produza pesquisas brilhantes, densas e perfeitamente revisadas sobre a Inquisição na Idade Média, se essa informação toda vai ficar trancada num arquivo em PDF que nenhum adolescente vai ler. O PDF não compete com o TikTok. Não tem chance. O papel vital hoje é usar a tecnologia para traduzir esse rigor acadêmico em algo ágil, criando camadas de senso crítico na mente de quem está sendo metralhado por teorias da conspiração online o dia inteiro. É o ciclo da comunicação resgatando o rigor, e eu vejo que, ao abraçar essas novas mídias, pesquisadores e professores deixam de ser apenas guardiões solitários de biblioteca, sabe? Eles não para a praça pública. Eles assumem o papel de curadores do conhecimento nessa enorme praça pública digital, ensinando as pessoas não apenas o que aconteceu no passado, mas ensinando um método de como analisar qualquer informação que chega até elas. Ensinar a pensar, e não só o que pensar. O que amarra perfeitamente todas as pontas do nosso papo de hoje. A gente investigou aqui como mentir sobre o passado é um esporte de alta performance desde os tempos antigos. Com Ramsés Czares, vimos faraós apagando concorrentes na pedra. Manuais do Egito ensinando truques metafísicos para enganar deuses e kaiseres forjando intrigas mundiais falsas. Mas vimos também que a ciência não fica passiva assistindo a isso. A história contra-ataca munida de muito rigor documental
esquivando-se daquela armadilha terrível do anacronismo e movendo a câmera para enxergar mulheres, indígenas, negros e a vastidão comercial da Ásia. Porque, no fim das contas, a cultura e a compreensão histórica profunda funcionam como nossa defesa imunológica coletiva mais resistente. É a nossa vacina contra o autoritarismo de qualquer espécie. Exato. Estudar a história é literalmente o que nos permite escapar do ciclo eterno da barbárie e não sermos engolidos pela arrogância daqueles que tentam a todo custo monopolizar e torturar a verdade. Perfeito. E olha, com todo esse maquinário de manipulação que a gente dissecou hoje em mente, eu gostaria de encerrar a nossa investigação propondo uma pequena provocação para a imaginação de quem nos acompanhou até aqui. Manda bala. Nós vivemos hoje em uma era que produz a maior, a mais caótica e indomável quantidade de dados digitais diárias da história de todo o universo. É uma montanha asfixiante de tweets banhados em puro sarcasmo, coreografias desconexas no TikTok com legendas irônicas. E os deepfakes, né? Memes que perdem o sentido em horas e vídeos deepfake ultra-realistas que chegam a enganar a própria família da pessoa. Dá até um arrepio pensar no futuro analisando isso. Pois é, a reflexão é essa. O que será que um historiador metódico e exausto, lá no ano 3026, tentando decifrar nossa sociedade bizarra atual através desses fragmentos, o que ele vai inevitavelmente interpretar como a mais pura, absoluta e assustadora verdade documentada sobre nós? Nossa, vão achar que a gente cultuava gatos no Instagram. Com certeza. Assim como nós hoje analisamos a ingenuidade do livro dos mortos do Egito, que crenças totalmente irônicas nossas eles vão acabar catalogando como uma religião sagrada. É uma pergunta maravilhosa. Até onde a pesada poeira digital que a gente está levantando na internet hoje vai conseguir turvar e confundir as lentes analíticas do futuro? Fica aí a reflexão para quem nos escuta. Muito obrigado e até a próxima.